Você já ouviu falar num estilo de vida chamado Straight Edge? Então fica nesse vídeo que nós vamos destrinchar essa rebelião sóbria. O movimento Straight Edge, frequentemente abreviado como Essex, é uma vertente ali do punk e do hardcore, que surgiu no início dos anos 80 em resposta a uma cultura de excessos dentro da própria cena alternativa. Embora muitas vezes resumido a só abstinência de drogas, o Straight Edge é, na verdade, uma filosofia de vida que questiona os vícios, o consumismo, a autodestruição e, em alguns casos, até mesmo a exploração animal. Mais do que só um estilo comportamental, o Straight Edge é uma crítica prática e vivida a uma sociedade que lucra com dependências e alienações. O termo Straight Edge surgiu a partir de uma música com o mesmo nome, lançada pela banda Minor Threat em 81. Essa banda fazia parte da cena hardcore punk de Washington DC, conhecida por sua agressividade sonora, rapidez nas composições e o lirismo politizado. Enquanto muitos punks da época mergulhavam no álcool e nas drogas como forma de rebeldia e também de escape, o vocalista Ian MacKaye e seu grupo propuseram uma revolta diferente, dizer não ao que se tornava destrutivo e conformista. Esse foi o ponto de partida, sem dogmas, sem regras formais, apenas uma escolha: viver sem intoxicação como forma de resistência. E ao contrário do que muita gente acha, o Straight Edge não é moralista. Seu foco está na autonomia do indivíduo frente à cultura dominante, e não em julgar comportamentos alheios e individualizados. Os princípios centrais, embora possam variar entre indivíduos e coletivos, geralmente incluem abstinência às drogas, álcool e cigarro, recusa ao consumo de sexo, sem vínculo e consciência, como por exemplo o consumo de pornografia, crítica ao uso massivo de medicamentos ou de estímulos artificiais e, em alguns casos, a defesa do veganismo. A ideia é bem simples: preservar a lucidez, o corpo e a mente como instrumentos de ação no mundo. Com o tempo, o movimento se espalhou por outras cidades dos Estados Unidos e, eventualmente, no mundo todo. E em cada lugar, ele assumiu formas diferentes, dependendo, do contexto social do lugar. Durante os anos 90, o Straight Edge ganhou força com bandas como o Earth Crisis, que popularizou a junção entre o Essex e o veganismo político, ampliando o alcance da filosofia para temas ambientais e de justiça social. Surgem aí as vertentes mais radicais do Straight Edge: o Hardline, que misturava princípios do Essex com visões ecológicas bem extremas, em alguns casos até um conservadorismo moral, um braço polêmico e criticado dentro da cena do movimento. E o Vegan Straight Edge, que une abstinência, veganismo e ativismo antiespecista, como um tripé ético e militante. Meu gato bateu no tripé. Já no Brasil e na América Latina, o movimento encontrou força principalmente em meio às juventudes periféricas, anarquistas, feministas e anticapitalistas, ganhando contornos mais engajados socialmente. E embora alguns membros do movimento até se considerem apolíticos, o Straight Edge, na prática, é profundamente político, mesmo que de forma não partidária, porque ele questiona diretamente a cultura da dependência promovida pelas grandes corporações, a normalização do escapismo como solução para problemas sociais, a exploração do corpo humano e animal em nome do lucro e o uso de vícios para amortecer a revolta e desmobilizar a juventude. Então, em outras palavras, é impossível você viver o Straight Edge sem, de alguma forma, estar em confronto com os interesses do sistema capitalista contemporâneo. E mesmo aqueles que não se assumem militantes, ao optarem por um corpo sóbrio, ativo e consciente, já estão fazendo um posicionamento político com a sua própria existência. Como qualquer movimento contra-hegemônico, o Straight Edge sofreu e ainda sofre com muitos estereótipos. Os mais comuns geralmente são: ai, é coisa de moralista, conservador, religioso. Na verdade, o Essex é laico e nasceu do meio punk, anarquista e anticlerical. Ai, é elitista, porque nem todo mundo pode escolher não usar drogas. Sim, o movimento reconhece as desigualdades sociais e, em muitos contextos, se articula com a luta antiproibicionista e de redução de danos.
O foco do movimento está em criticar o sistema que cria essas dependências e não em culpar o dependente em si. Ai, é chato, é sem diversão. O Essex não é sobre ausência de prazer, mas sobre prazer com consciência. Shows, mosh pits, arte e alegria não precisam estar ligados ao consumo de substâncias. Hoje, o Straight Edge continua vivo, embora longe dos holofotes da grande mídia. Ele sobrevive em coletivos culturais e na cena underground, em grupos de jovens que veem na sobriedade uma ferramenta de enfrentamento e intersecções com feminismo, antirracismo, ecologia radical e lutas indígenas. Mesmo que muitos não se identifiquem com o nome do movimento, os princípios dele seguem inspirando outras formas de resistência. Ser straight edge hoje é fazer uma escolha contracultural em um mundo que romantiza a fuga da realidade. E não porque se quer controlar o outro, mas porque se deseja manter o controle sobre si mesmo. É um lembrete de que, às vezes, a forma mais radical de se rebelar é se manter sóbrio, consciente e presente. E isso, num mundo como o nosso, é mais subversivo do que parece. E você, já tinha ouvido falar sobre o movimento Straight Edge? Achou interessante? Achou que você pode se identificar? Eu vou deixar aqui na descrição algumas referências e influências para quem quiser saber mais sobre o assunto. Não se esquece de curtir essa caceta e se inscrever no canal. Beijo!